Tá vendo a transição, não tá de tela aí? Pronto. Eu criei um repositório aqui chamado Symfony Cos, certo? Vocês estão aí? Eu tô. Pronto. Então, Estamos. quem quiser acompanhar, acessa esse endereço. Eu vou passar aqui no Discord o link. Peraí. Não tem opção. Docker? Não, é o Git, mano. Ele usa Docker para rodar. Vou mandar no WhatsApp também para quem tiver com WhatsApp, quem quiser acompanhar, mas tem que ter o Docker instalado na máquina, hein? E tem que rodar isso pelo WSL se tiver no Windows, ou no Linux pode rodar direto. Tá bem. Tá todo mundo aí? Yes. Então posso continuar, né? Quem quiser aqui faz um git clone nesse repositório aqui. É github.com/luisalbertobm/symphonycos. E aí vai baixar o projeto do jeito que eu vou mostrar agora. Pronto, o projeto vai baixar com essa estrutura aqui. Alguém tá tentando seguir aí, porque se for eu vou esperando. Vou esperar aí. Então ninguém tá, então eu vou já fazendo aqui. Pronto. Seguinte, quando vocês clonaram esse projeto, ele já é um projeto Symfony vazio. Ele tá em branco, já pronto para começar a rodar, e ele está configurado para rodar em Docker. Então, para rodar em Docker, basta dar um Docker Compose app-d. Ele vai subir os containers. Quando subir os containers, nós já vamos ter aqui o projeto aqui rodando em localhost. Pronto, ele já tem aqui um Symfony 7, que é a última versão do Symfony, já rodando aqui. Tem algumas coisinhas legais. Eu acho que eu vou abrir no Chrome aqui, só para ficar mais... Só um minuto. Localhost. O Chrome ele tem essa conversa aqui, pronto. Ai, que delícia! Eu vou fechar isso aqui. Emanuel chegou? Cheguei. Pronto. Tá aí, Emanuel. Se quiser seguir, o que eu fiz aqui? Eu criei um repositório aqui no GitHub. Não é o PHP Solid. Não, esse aqui é o... Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Pronto, esse repositório aqui, tu pode clonar ele aí na tua máquina. Ele tá dentro do meu Luiz Alberto BM Symfony Cos. Pode clonar ele se quiser seguir aí do teu lado aí, o que eu vou fazer aqui. Aí pronto, eu só dei um Docker Compose app-d, ele subiu os containers. É um Compose pro PHP e outro pro Adminer. E aí quando eu subir os containers eu já vou ter a aplicação Symfony rodando aqui, mas a aplicação zerada. Essa é uma página aqui que é como ele está dizendo aqui. Você está vendo essa página porque a URL não foi configurada e o debug mode está habilitado. Então, como não tem URL inicial, como não tem um homepage, ele exibe essa página aqui. Pronto, é uma página só para dizer que o Symfony está rodando. Mas eu pensei em fazer hoje parecido com outro treinamento que eu já dei no outro dia, que é mostrar a API Platform, porque o que nós vamos trabalhar no back-end vai ser desenvolvendo API. O foco nosso vai ser mais API, né? Então, eu vou fazer uma coisinha rápida com vocês antes disso, que é o que eu fiz com o Cristiano. Vou abrir aqui um projeto só para dar um básico de PHP para quem não lembra, para quem nunca viu. Pronto, limpar esse terminal aqui. Pronto, eu estava fazendo com o Cristiano essa semana um treinamento aqui só para dar um básico aqui de PHP para ele. O que eu estava explicando para ele? Eu expliquei sobre o Composer. O Composer é o gerenciador de dependências de pacote do PHP. Ele é como o Flutter PubGet lá, como é o nome do arquivo, hein, que ele gera, como é o nome daquele arquivo do Flutter?
Tu, PubSpec YAML. o PubSpec YAML. Pronto, o Composer.json é equivalente ao PubSpec YAML. É onde eu defino quais são as bibliotecas que eu vou usar e tal. É tanto que o PubSpec YAML tem também um lock, eu acho. O NPM tem o package.json, né? Então é equivalente à mesma coisa do package.json do PHP. Então aqui eu defini aqui só o nome do meu projeto. Botei uma descrição, botei que ele é do tipo projeto e que ele vai precisar de uma biblioteca. Vou tirar essa biblioteca para mostrar para vocês como é que funciona isso. Eu digo que a licença dele é uma licença MIT. E sobre o autor do projeto aqui é só para configurar coisas do projeto do gerenciador de dependência. E aí é o seguinte, eu tenho um arquivo index aqui que eu vou zerar ele aqui. Vou comentar aqui e vou fazer aqui do zero e deixar ele ali para referência. Pronto. Quando eu tenho um gerenciador de dependência que baixa pacotes, eu tenho que, por exemplo, eu quero baixar um pacote, uma biblioteca para usar no PHP, que é uma biblioteca só para teste aqui, que chama Callsay. Callsay PHP. É esta aqui. O Packagist, que é esse site aqui que eu tô, packagist.org, é onde fica o repositório das dependências do PHP. Todos os pacotes do PHP são baixados aqui. E essa biblioteca Callsay é só uma coisinha que só para testar, que exibe uma vacazinha dizendo uma mensagem que você quer. Então ele mostra aqui a documentação. Primeiro ele mostra aqui como é que instala essa biblioteca. Eu boto só isso aqui, Composer Require. Então eu vou aqui, Composer Require Callsay. Ele instalou. Eu posso vir lá no Composer.json. Ele agora colocou de volta, que eu tinha removido, né? Instalou o Callsay aqui. E agora eu posso usar seguindo a documentação aqui. Ele pede para eu fazer isso aqui, usar o use Callsay para importar a biblioteca. E aí eu posso criar aqui uma variável, não vou chamar de best, vou chamar de cal. Pronto, vamos começar daqui para quem nunca mexeu com PHP. Para quem nunca mexeu com PHP, aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho uma declaração de uma variável, que é o call. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão enxergando bem assim desse tamanho? Pois é, Eu tô achando tá, um pouco. Tá Full HD isso aí? Não sei, não tá? tô enxergando nada. Tem Dá- como dar um Dá para ver assim? mais? Agora melhorou. Tá bom? Tá no Dá máximo? para ler? Tá no máximo? Não, posso aumentar bem mais, mas aí vai ficar. Não, menos. Aí. Pronto. Em vez Então, de dar zoom, podia aumentar o tamanho da fonte no VS Code, né? eu também posso fazer isso aqui. Fica puxar melhor a tela. assim? Pronto. Olha melhorou. aí, agora você lacrou. Pronto. Então, então eu posso até diminuir um pouquinho, né? Pronto, tá bom. Aí, top. Pronto. Aqui no PHP eu declaro variável dessa forma, usando um cifrão aqui, usando o dólar e o nome que eu quero dar, eu estou declarando uma variável. O que é uma variável? É simplesmente um apelido, um nome que eu dou para uma posição na memória do computador, onde eu vou guardar algum valor lá dentro. Qual é o valor que eu vou guardar dentro? Esse valor que está aqui. Então quando eu crio uma variável, eu coloco igual, esse igual a gente chama de recebe. Então a variável call recebe esse objeto aqui, que é um novo objeto da classe call. Call é uma classe. Se eu segurar Ctrl e clicar aqui, ele vai me levar, ó, classe call, ele me leva até a classe lá. Então, uma coisa que você já tem que entender, no PHP e algumas outras linguagens como Java, classes sempre começam com letra maiúscula. Variáveis sempre devem começar com letra minúscula. Então, quando vocês querem instanciar um objeto, aqui é um pouco de orientação a objeto que eu estou falando. Já está um pouco avançado, mas é avançado, eu vou explicar de uma forma simples que dá para entender. Por exemplo, eu vou começar aqui, antes de mostrar isso, eu vou fazer um outro exemplo. Eu vou criar aqui uma variável chamada name e vou dizer que name recebe Luiz, pronto. Então tem uma variável chamada name que recebe um valor chamado Luiz. Isso aqui é simplesmente, a variável é uma posição, é um espaço na memória que eu estou reservando para salvar um valor nela, que é esse valor aqui. No PHP eu posso testar
Pronto, posso testar isso aqui fazendo isso. No PHP o comando que eu uso para imprimir um valor é o echo. Aí eu posso botar aqui, por exemplo, eu botei echo, hello e o name que eu coloquei aqui. Então se eu tentar executar isso aqui, se eu rodar aqui php, index.php, o index.php é esse arquivo que eu estou aqui nele. Tá vendo aqui, né? Esse aqui. Então vou mandar executar ele para executar esse código que está aqui. Deixa eu comentar isso aqui também. Então quando eu executar, ele está dizendo aqui, ó, hello Luiz. Por quê? Porque eu mandei ele imprimir aqui hello e o valor que está na variável name. Isso aqui todo mundo consegue entender, né? Yes. Então pronto, variável, valor da variável. Agora existe eu posso salvar em variáveis também objetos. O que são objetos? Vamos lá para a orientação objeto. Oi. Beto, e no PHP você não precisa deixar explícito o que ela é, né? Você não precisa dizer que ela é uma string, ela própria já identifica, né? Ela não? é dinamicamente tipada, mas eu posso... Pronto, né? Existe uma forma, eu posso definir também. Eu posso botar aqui string name, no caso aqui não, porque eu não estou numa classe, mas se eu estiver dentro de uma classe eu posso fazer isso. Como se fosse tipo um TypeScript no JavaScript, por isso exemplo, aí. a classe use aqui... deixa eu ver aqui. Pronto, na classe use eu posso dizer ó, que o name é um string. Se eu não disser, ele aceita e ele dinamicamente tipa isso, como se fosse o JavaScript. Beleza. Mas vamos voltar aqui para o exemplo aqui. Eu vou tirar isso aqui agora. Vou importar a biblioteca do Calcei. E agora vamos explicar um pouco o que é uma classe e o que é um objeto. Uma classe, por exemplo, eu posso criar uma classe. Eu vou aqui criar uma classe só de exemplo. Novo arquivo, vou chamar aqui de... Opa, já tem user. Vou chamar aqui de product. Product.php. Estou criando um arquivo de uma classe. E agora eu vou criar a classe em si. Todo arquivo PHP tem que começar com isso aqui. Para identificar, para dizer que esse arquivo é um PHP. Sempre tem que estar com isso aqui no início. Tanto você vê que no index também eu tenho isso. No user também eu tenho aqui. E no product que eu acabei de criar está aqui. Então eu vou criar uma classe. Bota aqui classe product. Pronto, criei uma classe. O meu Copilot já está tentando me dar aqui sugestões aqui de como eu crio essa classe. Eu vou aceitar a sugestão dele. Ou não, vou fazer junto com vocês devagarzinho. Vou criar aqui uma propriedade que é uma variável privada chamada name, que é o nome do produto, certo? Então criei uma propriedade dentro da minha classe produto chamada name. Isso aqui eu posso lá no index. Vamos lá, não vou fazer isso agora não. Vou explicar primeiro aqui. Outra coisa, no produto eu tenho que declarar o namespace dele. Pronto, ok. E agora eu posso vir aqui e botar criar uma variável product, vai receber um new product, certo? E aí eu boto, e eu não boto isso aqui. Vamos lá entender o que é isso aqui. Eu tenho uma classe produto. A classe ela funciona como se fosse imagina que é uma forma, imagina que tem uma forma de colocar gesso para tirar de dentro vamos dizer, um molde de uma coisa de gesso. Então a classe ela é como se fosse a forma. Ela vai definir qual é o formato do objeto que vai sair de dentro dela, do objeto que ela vai criar. Então estou definindo que um objeto produto ele vai ter um nome. Então quando eu estiver trabalhando com um produto, que eu instanciar, quando eu coloco um new aqui, significa que eu estou pegando a classe produto, que é essa classe que está aqui, e criando um novo objeto a partir dela. É como se eu estivesse tirando o objeto de dentro do molde, entendeu? Eu estou usando a classe para criar um objeto. Uma classe não é um objeto. A classe produto aqui é só uma classe. Ela é usada para criar objetos. Isso aqui está simples de entender ou alguém está confuso ainda? Tá ok? Ok. Ok. Então pronto, na hora que eu ponho um new aqui antes do nome de uma classe, eu estou criando um objeto daquela classe. O que é criar um objeto?
é realmente criar na memória do computador, colocar um objeto lá que ele foi feito usando a classe produto. Então, como o objeto produto ele tem a propriedade name, eu posso botar aqui product e posso colocar aqui name e aí vou colocar um nome para ele. Por que o name aqui está ficando vermelho e está dizendo que a propriedade é indefinida? Porque lá na minha classe produto eu coloquei que o name era privado. Quando ele é privado, ele não pode ser acessado de fora da classe. Se eu quiser acessar ele de fora da classe, eu tenho que deixar ele público. Quando eu coloco aqui público, agora não tem mais o erro. O name agora é visível fora da classe. Se dentro da classe eu botar privado, ninguém fora da classe vai conseguir acessar essa propriedade name. Isso aqui também está ok? Então pronto. Outra coisa, no PHP, uma forma de acessar propriedades de objetos é essa setinha aqui. Na maioria das outras linguagens, Java, C Sharp, JavaScript, a forma de acessar uma propriedade de um objeto é com um ponto. Seria desse jeito aqui, product.name. Isso em outras linguagens. No PHP, ele usa essa setinha aqui. Por quê? Porque no PHP, o ponto ele é usado para concatenar strings. Por exemplo, se eu tenho aqui produto, vou botar o 1 aqui. Tirar o 1 dali e vou concatenar duas strings. Vou juntar aqui produto 1. Vou botar assim. Então aqui eu vou dar um echo product name. Então quando eu rodar isso aqui, ele vai dizer aqui, ó, produto 1. Ele juntou as duas strings. Outra coisa eu posso ter variáveis. Eu vou fazer antes aqui duas variáveis. Nome igual a Luiz. Vou criar outra aqui. Sobrenome. E o mais faz o quê? Já digo. Pronto, aqui eu tenho nome e sobrenome. Eu vou dar aqui um echo. E aí eu vou colocar aqui, ó, nome, ponto e sobrenome. Isso aqui não pega. Oi? Foi mal. Isso aqui. Então, nome e sobrenome. Aqui eu tô colocando isso aqui só para dar um espaço entre o nome e sobrenome. E esse barra N é para dar uma quebra de linha. Eu posso tirar esse barra N aqui e depois vocês vão ver. Eu vou comentar esse outro echo aqui. Comentar isso aqui e deixar só aquele código lá. Pronto, quando eu rodar aqui, ele vai sair, ó, Luiz Mesquita. Ou seja, ele juntou a variável nome com a variável sobrenome. A forma de juntar, concatenar é usando ponto. Por isso, quando eu quero acessar uma propriedade, eu não posso usar ponto, senão eu vou estar concatenando. Agora, o mais é usado só para cálculos. Se eu quero que se na variável, vou mudar agora isso aqui. Vou chamar número 1 e aqui eu vou chamar número 2. No número 1 aqui eu vou passar aqui 5 e no número 2 aqui eu vou passar 3. Agora eu quero imprimir a soma do número 1 com o número 2. Então eu vou botar número 1 mais número 2, certo? Então quando eu der aqui echo número 1 mais número 2, ele vai somar o valor que está no número 1 com o valor que está no número 2. Então ele está dando 8 aqui, tá vendo? Aquele barra N que fica no final é para tirar esse... Pronto. Está exibindo 8 aqui. Então ele está somando. Em outras linguagens como JavaScript, a forma de concatenar é usando mais. Aqui a forma de concatenar é usando ponto. E a forma de acessar uma propriedade de um objeto é usando a setinha. Então vamos lá voltar para o exemplo principal aqui. Pronto. Produto, coloquei isso aqui. Agora vamos trabalhar com a biblioteca que eu instalei. Deixa eu só te perguntar, essa setinha aí, a digitação dela é igual ao Aerofunction? É igual? Não, porque o Aerofunction é um igual. Aqui é um, E aí aqui é um menos. É um hífen só? Aqui é só um menos ou um hífen. Pronto, o que muda no PHP para as outras linguagens basicamente é isso aí. Agora vamos trabalhar em cima da bibliotecazinha que a gente instalou lá, né? É o callsay. Vou chamar aqui call igual new callsay e aí eu passo aqui um valor.
Olá, bis. Ele tem Não que... dá biblioteca call, sei. É. Aliás, aqui é call, exato. E agora eu posso botar aqui echo call say. Vou mandar ela imprimir a vaca e mandar ela dizer a mensagem. Então quando eu rodar aqui, sai aqui a vaquinha dizendo aqui, olá bis, com a mensagem que eu passei aqui. Então, isso aqui é bem simples. Eu mostrei a vocês como é que funciona objeto, variável, como é que concatena, como é que faz soma de variáveis e pronto. Agora vamos para uma outra parte aqui. Vou apagar esse exemplo aqui e vou puxar aqui outro exemplo. Imagina agora eu tenho uma classe aqui user, que essa minha classe user, ela tem um nome, é um usuário que tem um nome, que está privado, ou seja, eu não consigo acessar fora daqui. Ele tem um construtor, tem uma função getName e outra função chamada greeting. Agora vamos explicar de um por um. O que é o construtor? O construtor, para vocês saberem, eu vou começar aqui, vou criar um usuário 1. Pronto, criei uma variável user1 que ela instancia um objeto da classe user e passa para ela um parâmetro chamado Luiz. Antes disso eu vou só fazer isso, eu vou instanciar um objeto da classe user. Quando eu faço isso aqui, new user, que eu estou criando um novo objeto da classe user, automaticamente sempre que eu uso o new, ele chama esse construtor aqui é chamado. Então sempre que eu faço o new e abro e fecho parênteses aqui na classe, é como se eu estivesse chamando o construtor. Então ele vai sempre executar o que está aqui dentro. Automaticamente, só em fazer isso, ele vai executar isso. E aí, como no construtor ele pede um nome, então eu sou obrigado a passar um nome. Ele está dizendo aqui que está esperando um argumento e não encontrou nenhum. Então eu vou passar um argumento aqui, que é o que ele está esperando lá. Então desse método aqui, pronto. Agora vocês vão entender passagem de parâmetro, quem não entende. Viu, Rafael? Aí, aqui no construtor, eu estou dizendo aqui que eu quero receber uma variável name, um valor de uma variável name para poder usar aqui dentro. Então como é que eu preencho esse valor aqui? É na hora que eu criar a classe, eu passo o valor aqui. Esse valor automaticamente vai cair dentro dessa variável aqui e vai entrar aqui. Agora o que é esse desName aqui? Sempre que eu uso des, o des se refere à própria classe, a classe user. Então eu estou querendo dizer que eu estou querendo acessar a variável name da classe user, que é essa aqui, e não a variável name que está vindo aqui no parâmetro, porque eu tenho duas variáveis name. Eu tenho essa que está aqui e tenho essa aqui. Quando eu ponho o des, eu digo que eu estou me referindo à da classe. Quando eu não ponho o des, eu estou me referindo a essa que está aqui. Eu me refiro à mais próxima, que está no nível mais próximo. Então eu vou pegar o valor que cair aqui no construtor e jogar dentro dessa variável privada aqui. Certo? E aí o que acontece? Como essa variável aqui é privada, eu não consigo pegar aqui e fazer aqui um echo user name, como eu tinha feito com o produto naquela hora. Ele vai dizer que é user1, foi mal. User1.name. Ele está dizendo que a propriedade name é indefinida. Por quê? Porque aqui ela está privada. Mas existe uma outra forma de eu pegar essa variável name. Eu criei aqui um método chamado getName, que esse método getName retorna o desName, que é o valor que está nessa variável aqui, que foi populado bem aqui quando eu construí a classe. Então aqui quando eu construí a classe, eu disse qual era aqui o seu name, e aqui eu vou tentar acessar o name através do método getName. Pronto. Quando eu tentar agora, quando eu executar isso aqui, ele vai imprimir o name, que é Luiz. Ou seja, tem outra forma de acessar o name, que é através de um método público. E como esse método é público, getName, eu consigo acessar ele aqui. Mas a mesma coisa aconteceria se eu deixasse ele privado. Se ele ficasse privado, aí aqui ele já daria erro. Está dizendo que não existe um método getName, tá vendo? Então eu vou deixar ele público e consigo usar. Agora, ao invés de chamar o getName, eu vou chamar esse outro método greeting, que é a saudação, né? Então ao invés de getName, eu vou chamar aqui greeting. Quando eu executar, ele sai olá, chame Luiz, que é o que o método greeting faz aqui. Ele dá um olá, chama-me e o valor que está em name.
Isso aqui tá simples de entender ou tá complicado? Alguém tem alguma dúvida? Show, muito bom. De Oi. boas. Como é, Zé? Show, muito bom. Pronto. Basicamente, isso aqui vocês pegaram o básico do PHP e o básico de orientação a objetos. A classe define como é que um objeto, o que um objeto vai ter. Por exemplo, a classe user está definindo que ela vai ter um nome e vai ter 2 métodos e um construtor. O construtor é executado sempre que eu instancio a classe e os métodos são chamados quando eu chamo eles. Que no caso aqui, quando eu chamei o greeting, ele executou. E quando eu dei o new user, ele está executando o construtor. Certo? Praticamente com Java, né, velho? É o conceito de orientação a objeto, é igual em todas as linguagens. Só muda a forma de escrever, que é com PHP, como eu disse, com PHP tem uma setinha, no Java seria um ponto aqui, Ei, Beto, mas a lógica é a mesma. que dá uma dúvida de PHP. A palavra é algo reservado do PHP É uma função interna do PHP que serve para imprimir. e... então beleza. Tá certo. Queria Certo. fazer uma pergunta idiota. Diz lá, nenhuma pergunta idiota. Por que na função tem esse parênteses aí? Tem que ter Pronto, é uma sempre. forma. Se eu não coloco parênteses, eu estou fazendo referência para o método, para a função. Quando eu coloco parênteses, é como se eu estivesse dizendo para executar a função, entendeu? Então para executar tem que ter sempre. Para executar tem que ter os parênteses. E a passagem de parâmetros, os parênteses eu posso usar também para passar parâmetros. Imagina que o método greeting aqui, eu posso pedir, aqui onde eu crio o método, a função, eu posso pedir um valor. Imagina que eu vou pedir aqui, sei lá, a idade aqui, vou botar aqui idade. Então eu vou botar aqui, olá, chamo-me Luiz. E aí vou colocar aqui e possuo. E aí vou colocar aqui o valor da idade. Idade. Vou botar aqui anos. Pronto, lá chame o nome e possuo essa idade. Então vou fazer agora no greet, ele está reclamando agora, tá vendo? Ó? Ele está dizendo que está esperando um argumento e encontrou 0. Então ele está dizendo que eu tenho que passar um argumento aqui. Qual é o argumento? Se eu passar o mouse em cima, eu já consigo ver aqui qual é o argumento que ele está querendo, é o idade. Ó. Então já sei que ele está querendo idade, então vou botar aqui uma idade aqui. Vou botar minha idade. Pronto, coloquei a minha idade. Ele já saiu o erro, porque agora eu estou passando o que ele pede lá. Então quando ele for lá no método greeting, ele vai pegar aqui essa variável idade e vai receber o valor que eu passei lá. Que eu passei lá 25, então aqui vai vir 25 e ele vai imprimir aqui 25. Então eu vou executar aqui. Pronto, ó. Olá, chamo-me Luiz e possuo 25 anos. Só faltou os espaços aqui. E possuo, pronto. Chamo-me Luiz e possuo 25 anos. Entendeu? Então o parênteses também serve para dizer que para tu passar um argumento para a função. A função ela pode não precisar de nenhum argumento, ou tu pode dizer que quer receber argumentos, ou mais de um. Se quiser botar mais de um, tu separa por vírgula aqui. Idade, profissão, pode passar mais de um argumento. Aí agora ele vai reclamar porque ele está dizendo que eu só estou passando um argumento e ele estava esperando 2. Ó. Esperava 2 e só encontrou 1. E ainda posso fazer outra coisa. Eu posso fazer um argumento ser opcional. Por exemplo, a idade, eu vou botar aqui a idade por padrão, ela é 28. Então o que acontece? Eu não sou mais obrigado a passar o valor aqui. Eu posso deixar em branco. Porque essa propriedade é opcional. Se eu não informar nada, ele vai assumir que o valor padrão é 28. Entendeu? Então agora eu não passei nada lá, ó. E vou mandar executar aqui. Ele já está dizendo, eu possuo 28. Agora eu vou mudar aqui e vou passar aqui 32. Quando eu executar de novo, ele substitui o valor padrão. Agora já aparece 32. Se eu passar um valor aqui, é o valor que eu passei. Se eu não passar, ele adota o valor padrão, que é o que eu informei aqui. Isso aqui também é a passagem de parâmetro opcional. É também muito usado. Se eu não quiser... Se é uma coisa que normalmente sempre vai ter um valor, e raramente pode ser que tenha outro,
Então é vantajoso eu já deixar um valor default aqui, um valor padrão, para eu não ter que toda a vida ficar digitando esse valor aqui. Eu posso, sempre que for o valor padrão, eu deixo em branco, e só nos casos raros onde não for, eu informo qual o valor. Certo? Então vamos continuar aqui. Eu vou fazer agora o seguinte. Pronto, eu vou criar aqui 3 usuários. Vou seguir isso aqui. Criei 3 usuários, o Luiz, o Cristiano e o fulano. Certo? Eu posso agora dar aqui. Eu vou deixar esse 28 aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um eco aqui, o Z1 rating, certo? E vou fazer isso aqui com os outros, o Z2 e o Z3. Pronto, quando eu rodar isso aqui agora, ele tá saindo aqui os 3. Olá, chamo-me Luiz, possui 28 anos, chamo Cristiano, possui 28 anos e fulano tem 28 anos. Todos estão por padrão usando 28. Eu quero botar aqui que o usuário 2 vai ter 32 e o 3 vai ter 27. Então agora quando eu rodar esses barra N aqui eu não preciso não. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, quando eu rodar de novo, ele vai dizer Luiz tem 28, Cristiano 32, fulano tem 27. Certo? Agora eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar vou mostrar a vocês como trabalha com arrays. Pronto, no PHP, para trabalhar com arrays é muito simples. Eu vou deixar aqui e vou escrever aqui para ir acompanhando. Imagina que eu tenho um array chamado numbers, pronto. E tem um array, para eu criar um array no PHP é só isso, basta abrir um colchete e fechar e botar os itens separados por vírgula. Um array é uma lista. Então, eu tenho uma lista de itens e se eu quiser imprimir o valor da lista, eu posso dar aqui um echo e aí vou colocar aqui numbers e eu quero imprimir o primeiro item da lista. Um array sempre é numerado de 0 a quantidade de itens menos 1. Então aqui, por exemplo, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, 4 e 5. Então se eu quiser pegar esse número 2 aqui, eu vou ter que pegar a posição 1, porque aqui é a 0, aqui é a 1. Então se eu botar a posição 1 aqui, quando eu mandar imprimir, ele vai me trazer o 2. Certo? O array também eu posso guardar outros valores. Posso guardar, além de números, posso guardar também strings. Tá aqui, Luiz, Cristiano e fulano. Pronto. E aí a mesma coisa, imagina que eu quero pegar o fulano. O fulano é o terceiro item da lista, então ele é o item 2. É 0, 1, 2. Então se eu quero fulano, eu vou colocar aqui, opa, não é numbers não, names, e aí eu vou aqui names e pego o item 2, que é o último item aqui. Quando eu imprimir, ele sai aqui, fulano, certo? E aí imagina que eu vou imprimir aqui, ó, 0, 1 e 2, então ele vai imprimir os 3 itens. Aí Luiz, Cristiano e fulano. O PHP tem outra forma de declarar um array, que é assim, posso declarar assim, eu estou dizendo que é um array com esses valores, é a mesma coisa, só muda a forma, mas não, na hora da execução não muda nada, é só muda a mesma forma de escrever, as duas formas são iguais, tanto faz assim, eu prefiro assim que escreve menos, então prefiro usar os colchetes que a gente escreve bem menos. Então vamos agora continuar aqui. Eu vou agora usar esse exemplo dos números e vou mostrar uma outra vantagem. Imagina que eu quero somar todos os números desse array aqui. Eu posso fazer um for. Existem duas formas. Existe um for normal, que é o for como a gente usa em várias outras linguagens. O for, eu crio uma variável i, começa do 0 e o i vai ser menor do que a contagem de itens do array numbers. E aí eu posso só fazer aqui echo numbers i. Então eu vou pegar cada item aqui, vou pegar o i começa com 0 e ele vai incrementando a cada vez. Vai 0, 1, 2. Aí eu vou dando um echo para cada um. Quando eu rodar aqui,
Ele está imprimindo cada um, certo? Existe uma forma mais fácil de fazer isso, que é usando o for each. O for each funciona nesse formato aqui. Eu digo para cada aí numbers como number. Isso aqui eu posso botar o nome que eu quiser aqui. Eu vou chamar só de n. Só de n. Aqui tem que ser o nome do array que eu quero trabalhar, o nome da variável que tem a lista, né? Então, para cada item dessa lista numbers, eu vou chamar cada item de n e vou mandar imprimir o n. Então, vou dar um eco no n. Então, quando eu rodar aqui, faz a mesma coisa. Eu acho essa forma aqui também mais simples de fazer o for each. Agora, ok. Agora imagina que eu quero somar todos os itens dessa lista. Eu posso fazer usando essa função interna do PHP, que é o array sum. Eu passo o array de números aqui e mando ele fazer essa função aqui serve para somar. Todo método, tu pode passar o mouse em cima, deixar parado e ele vai te dar uma documentação aqui, as informações. Ele diz aqui, ó, esse método calcula a soma dos valores no array. Aí ele diz o que ele pede como parâmetro, ele pede um array como parâmetro, que eu passei o array numbers, e ele retorna, ele está dizendo aqui, ó, retorna um inteiro ou um float, a somatória dos valores como inteiro ou como flutuante, é o que ele vai retornar. Então quando eu chamar agora isso aqui, opa, não imprimiu, correção, pronto, 21. Então ele somou aqui 1 com 2, com 3, com 4, com 5, 6, o somatório foi 21. Vamos fazer aqui só um teste. Se eu tirar 1, o somatório é para ser 20 agora. Então quando eu rodar, 20. Vamos supor aí que eu quero fazer o somatório de todos os números abaixo de determinado valor. Por exemplo, todos os números abaixo de 4. Aí tu vai ter que fazer com o for each aqui. Aí tu vai fazer o seguinte. Tu vai no for each aqui, tu vai criar uma variável que vai ser o somatório, que começa com 0. Eu estou criando uma variável somatório que ela vai iniciar em 0. Aí eu vou pegar os números aqui e vou fazer uma checagem. Se o número for menor ou igual a 4, menor ou igual a 4, aí ele vai pegar aqui o sum e vai o sum que está 0 e vai somar com esse número, certo? E eu vou tirar isso aqui e vou dar o eco aqui no sum. Aí agora eu dou um eco na variável sum. Então ele vai pegar cada item desse array e vai verificar. O n é menor ou igual a 4? É. Então pega o sum que é 0 e soma com esse número. O primeiro número é o 2. Então 2 mais 0, 2. Então o sum vai virar 2. Aí vai para o próximo. 2 mais 3, 5. Aí vai para o próximo. 5 mais 4 dá 9. Então quando eu rodar aqui, o resultado aqui é para ser 9. Vou executar, pronto. Imprimiu 9 aqui. Entendeu? Aí tu vai montar uma lógica usando o se aqui. Se o n for menor ou igual a 4, soma esse número com o valor. Existem duas formas de fazer isso. Eu posso fazer o mais igual ou posso fazer igual ao sum mais n. Essas duas formas aqui. Eu digo que o sum vai receber o valor que está no sum mais o número que veio. Mas uma forma abreviada de fazer isso, isso aqui é como se fosse um atalho. Eu posso remover o sum e botar um mais aqui no igual. Mais igual. O mais igual. O mais sempre ele vai somar a variável com ela mesma, é isso? Variável com ela ou com outra. Depende do que tu colocar depois do mais, né? Não, mas aí no caso tu botou o mais igual, tô dizendo. Tipo. Ele vai pegar o que está no sum e somar com o que está no n. Isso aqui e isso aqui são a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui e fizer isso aqui, pronto, esses dois aqui, tanto esse, Entendi. Tanto isso aqui como isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é só um atalho, uma forma abreviada de escrever isso aqui. Sim. Entendeu? Agora vamos lá subir um pouco mais o nível. Imagine que agora eu não vou ter nem string nem números no array. Eu vou criar um array de objetos. Vou apagar tudo isso aqui e vou criar um array aqui de objetos. Eu vou pegar aqui, ó.
já está pronto aqui. Eu criei aqui um array chamado user first, vou chamar user list 1, e aí eu estou criando aqui 3 usuários dentro desse array. Tá vendo que aqui é um array também, né? Eu abri aqui e coloquei o primeiro item, vírgula, o segundo, vírgula, o terceiro. Sim. E aí eu posso fazer também aquele for each lá, pegando user list 1 como user e chamar user greeting. Então ele vai, cada um, ele vai se... Tenho que salvar. Então ele vai se apresentar. Olá, chamo Luiz, passou 28 anos, tal. Chamou os 3. Ele está pedindo para todos os usuários da lista do user list 1 se apresentarem, fazer o greeting. Agora, outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso criar uma outra lista de usuários. E aí eu vou chamar aqui user list 2. E aí eu criei mais 3 usuários, Antônio, Maria e Francisco. E aí tem uma função do PHP também, que é o array, é como o array sum, que é outra função chamada array merge. Ele faz o merge de 2 arrays. Aí eu crio uma variável chamada all e eu mando ela receber o valor do merge dos 2 arrays. Então se eu fizer aqui, existe uma outra coisa que é o vardump. Deixa eu ver se o vardump funciona aqui no terminal. Eu vou dar um vardump no all. O que ele faz aqui? Ele não, o vardump aqui no terminal. Ah, não. Mas é porque tá certo, o users first. Tá certo. Exato. Deu erro aqui por conta disso. É list 2. Pronto. Deixa eu rodar de novo. Pronto. O vardump ele mostra detalhes de uma variável. Por exemplo, a variável all, que foi o que eu mandei dar o vardump nela aqui. Ele está mostrando que ela é um array com 6 itens. O primeiro item é um objeto do tipo Luiz PHP Model User, que é esse objeto aqui, Luiz PHP Model User. E o nome dele é privado e tem 4 caracteres e é Luiz. O outro aqui, aí pronto, ele mostra para cada um aqui os detalhes. Isso aqui não se usa em um sistema em produção. Isso aqui é só para debugar enquanto tu está desenvolvendo, para tu ter informações da variável. Às vezes tu precisa saber alguma coisa, tu pode usar esse vardump aqui. Mas ok, agora eu vou botar aquele for each de novo, e ao invés de pegar o user list 1, eu vou pegar o all, que são todos como user, e mandar fazer o greeting. Vou executar, agora ele juntou, ele fez um merge do primeiro array com o segundo, juntou tudo em um array só, e está mandando agora todos os itens desse array fazer a apresentação. Então estão todos se apresentando aqui. Entendeu isso? O greet é o que? O greet é uma classe? Tu criou? Não, o greet é um método dentro da classe user. É um método que ele vai fazer isso aqui. Vai dizer, olá, chame tal e passou tantos anos. Entendi. E aí, Então, de sempre acordo... tu chamar a classe user, ele vai ativar esse método, né? Sempre que eu criar um novo usuário, quando eu boto um novo usuário, eu estou criando um novo usuário e informo qual é o nome desse usuário. E aí cada usuário foi criado lá e está salvo na memória do computador. E aí eu vou pegar e percorrer todos os usuários e pedir para cada um deles se apresentar. Eu boto aqui, usuário, se apresente. User greeting. Então eles vão Eu tenho uma se perguntinha. apresentar aqui. Não, Oi? no PHP, tipo, é possível, por exemplo, criar o objeto e preencher as informações do usuário pelo console? Tipo, colocar para imprimir, informe o nome do usuário, aí você coloca no console e ele já armazena dentro do array. Dá Sem precisar para colocar dentro do fazer código. isso, mas assim, eu estou mostrando para vocês pelo console. Mas na prática o que vocês vão ver não é isso. Na prática o que vocês vão ver é no browser, né? Mas só para didática aqui, para simplificar, eu estou fazendo no console. Mas isso aqui eu poderia carregar dentro do browser aqui. Acho que é porque ele fez tipo assim, para ser um input, entendeu? Pra Sim, botar. tem. Eu posso colocar aqui um comando no PHP que ele vai pedir para eu digitar um nome. Eu digito, ele cria o objeto e depois faz a apresentação. Tem como eu fazer isso. Mas é porque assim, eu não vou fazer isso porque o PHP normalmente não é usado para não é uma linguagem que foi criada para ser usada no terminal, apesar de poder ser usado. Então, não, é tipo uma coisa que eu vou ensinar que vocês dificilmente vão usar. Mas na verdade vocês vão ver que no Symfony vocês vão usar isso. O Symfony ele já tem algumas coisas que tem isso. Então pronto. Na prática eu acho que o básico do PHP eu fiz bem resumido aqui para vocês.
é isso aqui. Vocês já viram array, já viram objeto, já viram passagem de parâmetro opcional, criação de métodos, método público e método privado, classe, já viram praticamente tudo, e até a parte de gerenciamento de dependência usando o Compose, que eu posso instalar bibliotecas, que as bibliotecas são códigos já prontos de terceiros que tu pode adicionar dentro do teu projeto para simplificar algum trabalho. Por exemplo, eu botei naquele exemplo da vaquinha, que é só um exemplo didático, mas podia ser uma biblioteca para, vamos dizer, uma biblioteca para envio de e-mails. Ao invés de tu ter que escrever todo o código na mão de conexão com e-mail para fazer envio de e-mail, tu adiciona uma biblioteca e simplesmente tu pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas depende da biblioteca, vou fazer tipo mail igual a new message, e aí tu passa aqui a mensagem, olá fulano, e aí tu pode fazer mail to, que é um método do mail, aí bota aqui o e-mail para quem que eu quero enviar, que é luisalbertobm@gmail.com, e aí faço aqui mail send, e aí pronto. Isso aqui eu estou criando uma mensagem de e-mail, estou dizendo para quem eu quero enviar, e aqui eu estou mandando ele enviar. Só que aqui eu teria que ter uma classe message, que nessa classe message vai ter código lá dentro, que vai dizer como é que esse e-mail vai ser enviado. Que eu não preciso saber, porque é uma biblioteca de terceiro, eu só quero utilizar ela. Eu posso instalar pelo Compose essa biblioteca e utilizar ela de uma forma bem simples, ao invés de eu ter que escrever todo o código que faz conexão com o e-mail e tudo e faz o envio. É a mesma coisa que a gente viu lá no Flutter quando instalava uma biblioteca do Google Maps, dessas coisas, entendeu? Então pronto. Tem alguma dúvida mais aqui, vocês? Muito massa, muito massa. Nossa. Pronto, mas aí vamos ver um pouquinho aqui do Symfony. Vou abrir lá de novo o projeto do Symfony. Pronto, aí no Symfony a gente já vai trabalhar aqui pelo browser, que é esse projeto que está aqui. Então, o Symfony é muito bom porque tu tem uma documentação aqui. A documentação do Symfony é muito boa. Pode vir documentação aqui, Symfony Docs, tem tudo aqui. Pode usar aqui deixa eu traduzir a página aqui. Configuração, instalação, criando páginas, roteamento, geração de URL, tudo que quiser. Imagina que criando páginas, que é o que eu quero. Velho, Oi. ação. Tu vai dar um explicado primeiro o que é o Symfony e já vai para ação. Porque tem gente que pode nem saber o que é o Symfony, dizer que é um framework e tal. O Symfony é um framework PHP. É uma base de código já pronta, de estrutura de pastas e tudo, que ajuda a simplificar a criação de sistemas e de aplicações usando PHP. Ao invés de eu fazer tudo do zero, o Symfony já me dá uma estrutura, já me traz algumas bibliotecas já prontas, biblioteca para conexão com base de dados, biblioteca para criar páginas HTML, vários tipos de biblioteca para envio de e-mail. Ele já me traz muita coisa tipo pronta. Laravel. Hã? É o Laravel. É o concorrente do Laravel. O Laravel e o Symfony são dois frameworks concorrentes um do outro. Nossa. O Symfony ele é para aplicações mais complexas. Ele tem um desempenho um pouco melhor do que o Laravel e ele tem uma flexibilidade maior. Eu fico mais à vontade para fazer o que eu quiser nele. O Laravel é mais engessado. Ele é mais fácil de usar, mas também se tu quiser fazer uma coisa bem personalizada é mais difícil. Se tu quiser usar só o padrão dele, tu consegue fazer isso mais simples. Eu comecei a trabalhar com Laravel, mas atualmente eu trabalho com Symfony. O Symfony, eu acho ele mais, apesar da curva de aprendizado dele ser um pouco mais dura, é um pouco mais difícil de aprender do que o Laravel, mas ele é bem mais poderoso. Então pronto. Oi? Eu acho o Symfony mais difícil de aprender do que o Laravel. É sim. O Symfony ele é Você quer ao usado. contrário. O Laravel ele pode ser usado para coisas mais simples. Tu quer fazer um website, uma coisa assim, tu normalmente usa o Laravel, um sistema pequeno.
Agora, quando é um sistema grande, corporativo, assim, dessas empresas grandes mesmo, que é para fazer em PHP, normalmente eles preferem usar o Symfony, porque o Symfony, além de ter um desempenho melhor, o desempenho dele, a velocidade dele é melhor do que o do Laravel. Ele também tem mais flexibilidade e mais recursos. É um pouco mais completo. Então pronto. Aqui eu tenho já a minha estrutura do Symfony criada, um projeto Symfony. Vamos aqui para o começo. Na documentação, ele ensina aqui como instalar o Symfony. Ele já mostra aqui bem simples. Pode só fazer isso aqui. Vou até mostrar aqui. Primeiro ele tem esse comando aqui, que é para ver os requerimentos. Se na minha máquina, a minha máquina está pronta para rodar o Symfony. Deixa eu limpar aqui. Então roda isso aqui. Ele vai me dizer aqui essa mensagem. Pronto, ele está dizendo aqui, ok, seu sistema está pronto para rodar projeto Symfony. Aí ele está me dando mais umas recomendações opcionais para melhorar aqui. Está pedindo para eu instalar essa biblioteca e essa outra aqui. São só sugestões, mas se eu não instalar, tá ok mesmo assim. Aí depois ele mostra como criar o projeto Symfony. Tem duas formas. Duas não, tem mais de duas. Posso criar o Symfony usando o comando Symfony, boto Symfony New My Project, boto o diretório, qual a versão do Symfony e o nome da aplicação. Ou também posso usar o próprio Composer. Vou fazer aqui um só para vocês terem uma ideia. Vou fazer usando o Composer. Deixa eu sair daqui. Pronto, eu vou botar aqui Composer, Create Project. Aí eu vou botar que eu quero criar um projeto Symfony Skeleton. Skeleton é o Symfony cru, sem as bibliotecas extras. Eu vou dizer que eu quero usar a versão 6.4 do Symfony. E vou dizer que eu quero o nome disso aqui, vou botar Bitest. Vou rodar. Então ele está baixando todo o Symfony, todos os arquivos, a biblioteca, pronto. Aí terminou. Ele já dá aqui algumas instruções, ó. Rode a sua aplicação, vá para o diretório do projeto. Como é que eu vou para o diretório do projeto? Vou cd e o nome do projeto que eu dei, bitest. Aí criar o código no repositório com git init, posso dar um git init, tal. E pronto. Eu posso dar um ls para ver os arquivos que ele criou lá, ó. Ele criou todos esses arquivos dentro do diretório. Pronto, ele criou a estrutura para mim, que é essa estrutura que eu tenho aqui já do outro. Agora eu vou voltar aqui para o outro. O cd, como era o nome que eu estava? O diretório que eu estava antes era o Symfony Docker. cd Symfony Docker, pronto. Pronto aqui. Agora vamos lá. Voltar aqui para a documentação. E vou aqui criar páginas. Vou traduzir aqui. Pronto, criar uma nova página, seja página HTML ou um endpoint JSON, é um processo de 2 etapas. Ele está mostrando aqui, criando uma página, rota e controlador. Suponha que você queira criar uma página look number, que gere um número da sorte, bem aleatório e imprima. Para fazer isso, cria uma classe controller e um método controller dentro dela. Então ele está dizendo que eu venho aqui no meu src controller e aí crio uma classe aqui. Como é o nome da classe que ele disse para criar aqui? Look controller. Pronto. Vou criar essa classe aqui, look controller.php. E dentro dela ele está dizendo para eu criar. Vou criar aqui na mão. Tem que abrir, começar com PHP. Declaro aqui a classe. Chamo ela de look controller. Uma coisa que é padrão no PHP é sempre usar o nome da classe aqui igual ao nome do arquivo. O nome do arquivo aqui é look controller. Eu posso até copiar o nome aqui e colar aqui para não ter perigo de estar diferente. Estava diferente lá. Pronto, criei a classe. E aí ele está dizendo para criar um método nessa classe. Ele está criando uma função number. Vou copiar aqui e vou colar lá. Outra coisa que Faltou uma chave. faltou namespace aqui e faltou uma chave aonde? Lá no final. Não, tá faltando chave não, só importar o response aqui. Pronto. Então eu criei um controller chamado lookController com um método chamado number, que o que ele faz? Ele cria uma variável
que recebe um inteiro randômico entre 0 a 100. Eu estou mandando ele gerar um número randômico inteiro entre 0 e 100. E aí ele dá uma resposta, dando aqui look number e o número que foi gerado. Então vamos ver aqui o que ele fala depois. Agora você precisa associar essa função do controlador a uma URL pública, por exemplo, lucky.number é o URL que ele quer usar, para que o método number seja chamado quando o usuário navegar até ele. Porra. Essa associação é definida com o root, com o atributo root. No PHP, atributos são usados para adicionar metadados ao código. Então eu posso só fazer isso aqui, ó. Copiar esse root e colocar aqui em cima do método number. Aí eu tenho que também importar o root. Opa, acho que é atributo. Pronto. Então, coloquei aqui e defini que esse método number vai ser chamado sempre que eu acessar na URL esse valor aqui. Então, vou copiar ele e vou usar lá na URL para ver. Vou aqui no site, localhost e chamo isso aqui. Pronto, se vocês verem aqui, ele gerou um número randômico que cada vez que eu der um refresh na página, ele vai trazer um número novo randômico aqui, ó. Cada vez que eu atualizar essa página, ele está me trazendo lá um número randômico. Entenderam isso aqui? A rota aqui eu posso usar o que eu quiser. Imagina eu quero botar aqui, por exemplo, a página inicial do meu site. Eu posso definir que então o endereço da rota é home. Mudei para home. Se eu tentar acessar isso aqui de novo, ele vai dar erro dizendo que essa página não existe, ó, rota não encontrada. Porque o nome da rota agora eu mudei para home. Então se eu quiser acessar ela, em vez disso aqui, eu tenho que digitar aqui home. Pronto. Agora é a mesma página, só que o endereço da URL eu mudei para ser home agora. Cada vez que eu carrego, ele me gera um número randômico entre 0 e 100. Entenderam aí? Sim. Pronto, o básico do Symfony também é esse. Eu acho que para não esticar muito, a gente já está aqui com 1 hora, a gente pode fazer outra continuação outro dia. Que aqui para mim já vai dar meia-noite. Top, Nossa. top, Tranquilo. top, top. E aí eu posso dar uma explicação já da parte mais aprofundada do Symfony, que é a parte de criação da API, que é o que a gente vai mais precisar fazer. Isso. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, eu vou logo saindo aqui também, que tô na correria. Pois pronto. Boa noite, boa noite. Isso aqui Muito também está obrigada pela gravado. Quem aula. tiver alguma dúvida, depois pode assistir lá a gravação. Obrigado aí.